Paz do Senhor, igreja. Aleluias, glórias a Deus. Obrigada mais uma vez, meus amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Glórias a Deus, vamos ler a santa palavra do Senhor, que ela tem muito para nos ensinar. E nós queremos aprender, em nome de Jesus. O meu título diz assim: a escolha de 7 diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à lei. Glórias a Deus. Obedeciam à fé. Glórias a Deus. Santa é a tua palavra, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, usa a minha vida como canal de bênção, Senhor. Eu sou pecador, eu sou pó da terra, eu preciso do Senhor, não deixe o meu eu natural entrar no meio e estragar tudo, Pai. Fala conosco, Senhor, o Senhor tem muito a nos ensinar, nós precisamos de Ti. Obrigada por todas as coisas, obrigada pela oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Glórias a Deus. Então nós vamos falar sobre uma pessoa que eu não vejo pregarem muito sobre ele. Vamos falar sobre Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, a nível de ser humano pecador, né? Óbvio, o Senhor Jesus, né? Na verdade, foi ele, né? Mas ele era 100% Deus e 100% homem. Eu digo, Estevão, o primeiro ser humano pecador, foi o primeiro mártir da igreja. E essa breve passagem dele sobre a Bíblia, porque a Bíblia não vai se demorar a falar muito dele, não, mas nos ensina demais. A gente tem muito, muito, muito a aprender com ele, né? A humildade dele, a busca diligente dele ao Senhor é muito maravilhoso, né? Então a gente aprende, então começa assim, né? Por que aconteceu isso? Porque os 12, que eram chamados os 12 discípulos, depois que Jesus voltou para a glória, né? Ficaram os 12 aqui fazendo a obra, né? Propagando o evangelho. E tinham as viúvas, que eles tinham que cuidar, tinha esse ministério de cuidar das viúvas, né? Porque naquela época a gente sabe que uma mulher que estava viúva, ela não tinha nada, não tinha recursos, era mal vista pela sociedade. Então eles, como homens de Deus, que se preocupam com o seu próximo, tinham que cuidar das viúvas, e cuidavam. Só que estava difícil para eles administrar a propagação do evangelho, né, propagar a palavra de Deus e ainda cuidar do ministério das viúvas. Então, o que eles precisaram fazer? Eles precisaram levantar, dentro daqueles 70 que Jesus separou e enviou de 2 em 2, eles pegaram daqueles 70, 7 homens. Foi aí que surgiu a diaconia, os 7 diáconos, né? E o nosso querido Estevão, eu gosto muito dele, nos ensina muito, estava entre esses 7, né? Homem cheio do Espírito Santo. Então o requisito, a palavra diz, o requisito fundamental, né? O requisito fundamental é que o homem fosse
cheio do Espírito Santo, né? Temente a Deus, cheio do Espírito Santo. E Estevão era, né? Esse homem humilde. Então vamos lá, o que a palavra nos ensina a respeito de Estevão, né? Então, ele aceitou de bom grado, porque ele era um homem de Deus, ele era humilde, ele não se importou do ministério que deram para ele, era um ministério de cuidar das viúvas, seja lá o que for. Quando a gente é o cristão verdadeiro, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com muito amor, seja limpar a igreja, seja arrumar as cadeiras, seja o que for. É com muito amor, porque é tudo para a obra de Deus. Não é só quem prega no púlpito que faz a obra de Deus. Tem tudo, todos juntos, agregados, fazem a obra de Deus. O pastor sozinho não daria conta de fazer tudo. Já pensou o pastor chegar sozinho na igreja e ter que fazer absolutamente tudo? Não consegue. É preciso aqueles que ajudam na igreja, que ajudam na obra. É preciso, o pastor tem que delegar, né? E é isso que ele faz. E Estevão era um desses 7 diáconos e ele começou a cuidar desse ministério. E a gente sabe bem que quando Deus levanta um homem nessa terra, quando tem um homem que se aplica a conhecer a Deus, se aplica a buscar a face de Deus, quer conhecer a Deus, conhecer a palavra revelada, que é a coisa mais maravilhosa, é a revelação da palavra, o inferno vai se levantar. A gente sabe que o inferno vai se levantar. O inferno não vai estar feliz de ver um homem que não se entrega mais ao eu natural. Porque o nosso problema, é a gente conseguir lutar contra nós mesmos. O nosso grande inimigo não é Satanás, é o nosso eu natural. A gente se engana quando pensa que o inimigo é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é a dureza do nosso coração. Esse é o inimigo que a gente tem que lutar todos os dias. E a vida cristã, a busca, a cura, a libertação que Jesus dá, todos os dias você tem que galgar um degrau a mais. Não pensa que Jesus te curou num dia e pronto, já está curado e acabou. Todos os dias é uma batalha travada contra o teu eu natural e contra o inimigo, que vai tentar de todas as maneiras nos fazer voltar ao eu natural, nos fazer voltar àquela vida de pecado, de onde Deus nos resgatou. O trabalho do inimigo é esse, só que tem um porém que nós não podemos esquecer, e nós aprendemos isso aqui com Estevão, nós vamos ver isso, é a resistência, que é o tema dessa singela mensagem, é resistência. O cristão tem uma coisa que o diabo não tem. O diabo pode ter poder, a gente aprende na palavra que ele é sagaz, a gente aprende muita coisa a respeito dele para a gente tomar cuidado com ele, mas ele tem muita inveja de nós porque nós temos uma coisa que ele não tem, que é resistência. Sabe onde é que a gente aprende isso? A gente aprende isso quando Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele diz isso em Tiago 4,7. Deus não mandaria que nós resistíssemos ao diabo se nós não tivéssemos resistência. Ele sabe que a gente tem. Ele sabe que a gente tem resistência, por isso ele nos manda resistir ao diabo e resistir ao eu natural. Porque para você resistir ao diabo é preciso você resistir ao pecado, porque o diabo ele vai se utilizar do pecado para chafurdar na nossa vida. A gente sabe que a palavra nos ensina que ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós estamos atentos, porque a palavra nos ensina tudo. A gente não tem desculpa, não tem para onde fugir. Basta a gente se aplicar, conhecer a Deus e a palavra dele. Então, tem tantas coisas, meu Deus. Sabe, Deus, a gente não pode esquecer que Deus ele nos coloca à prova, como diz em Salmo 66:10, que diz assim: pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Eu aprendi sobre a purificação da prata, é uma coisa muito linda. Por que Deus faz essa menção? Por que isso é mencionado na palavra? Por quê? Porque o processo da purificação da prata é assim. O purificador, ele vai segurar, ele vai pôr a prata no fogo. E ele vai ficar segurando a prata no fogo e ele vai ficar olhando. Ele não tira os olhos da prata. Ele vai ficar olhando para a prata. Ele não pode desviar os olhos 1 minuto sequer, porque se ele desvia os olhos, se a prata passar do ponto, ela estraga.
Deus sabe qual é a hora de acabar a nossa prova, porque Ele sabe que se passar do ponto a gente não consegue mais. Ele conhece até onde vai a nossa resistência, Ele conhece até onde vai as nossas capacidades, porque foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos criou, Ele conhece as nossas capacidades e debilidades, Ele sabe tudo a nosso respeito. Então o purificador fica ali. A prata está dentro do fogo, está ali dentro do fogo, está queimando a prata. Mas o purificador está ali de olho. Não tira os olhos, o purificador não tira os olhos, está ali olhando. Tem um momento certo de tirar. E o purificador, experiente que é, ele sabe qual é o momento certo de tirar a prata. O momento certo de tirar a prata do fogo é a hora que o purificador vai olhar, ele levanta a prata e ele vai ver a imagem dele refletida na prata. Essa é a hora que a prata está pronta. Por isso é feito menção da purificação da prata, que é o que Deus faz conosco. E também, se a gente vai para Jeremias 18, na casa do oleiro, também usa-se essa metáfora na Bíblia. A Bíblia usa muitas metáforas, é maravilhoso. Deus usa de todas as maneiras possíveis para falar ao nosso coração. O oleiro, vai lá no Google, vai olhar. Vai lá, põe lá um oleiro fazendo, eu já fiz isso. Põe lá. Um oleiro fazendo vaso, que coisa interessante. Você pensa na palavra de Deus e pensa nessa alegoria, nessa metáfora. Por quê? Porque o oleiro, ele tem que estar com os olhos fixos, né? No barro. Então o barro, você repara que ele tem aquela mesa fica girando, girando, girando e não para de girar. Né? Não é o vaso que gira, é a mesa, é a circunstância que vai fazer você girar. A circunstância vai te atordoar, a circunstância vai, eu não vou aguentar, meu Deus me ajuda que eu não vou. Lembre-se que o oleiro está com as mãos no barro, as mãos do oleiro estão sujas de barro, cheias de barro, ele está com as mãos em você. Lembre-se que a prata está sendo refinada, está dentro do fogo, mas o refinador está de olho, segurando ali a prata. Lembra que o oleiro, você está girando ali, aquela mesa girando, 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 mas o oleiro está com as mãos no barro. Então a gente não pode se esquecer dessas alegorias maravilhosas que a Bíblia nos dá, tudo para nos encorajar. Deus fala tantas vezes na Bíblia, sede forte, esforça-te, tem bom ânimo, porque Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe que a gente desanima, mas Ele conhece a resistência que Ele nos deu. A gente resiste a muito, que a gente nem imagina o quanto. Só quando a gente é provado, só quando a gente está girando naquela mesa do oleiro, é que a gente vê o quanto a gente resiste. Meu Deus do céu, a palavra dele é maravilhosa, tem tanto para nos ensinar. Vamos nos aplicar a conhecer os personagens da Bíblia. Deus fala tanto conosco através deles, através de Estevão. Olha que coisa linda que foi a trajetória de Estevão, meu Deus do céu. Ele se aplicou ali, o que Deus deu para ele, ele fez com amor. Ele foi ali se dedicar ao ministério de cuidar das viúvas, da cesta básica para as viúvas. Ele fez com amor o que Deus mandou fazer, mas aí o inferno se levantou contra a vida dele. E aqui no versículo 11 diz: sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus, porque naquela época aqueles judeus eram circuncidados fisicamente, mas na verdade a circuncisão do coração não tinha sido feita. Eles viviam naquela lei, naquela coisa farisaica de religiosidade, aquela coisa que não agrada a Jesus, não agrada a Deus, a gente sabe disso, né? E aí a gente vai aprendendo tanta coisa. Ele vai para o Sinédrio, e aí ele tem aquele depoimento dele no Sinédrio, onde ele discorre ali sobre o nascimento, sobre tudo que aconteceu, a trajetória, né, de Abraão e depois de Moisés. Ele fala até de Davi, de Salomão, ele menciona, ele fala tudo. E o povo, né, aí a gente vai aqui para o capítulo 7, né, 34, capítulo 7, 54. Bem, eu tenho que correr um pouco, não dá tempo para falar tudo, mas aí a gente sabe que depois, né, do depoimento de Estevão, ele discorre ali lindamente,
E os judeus ficam enlouquecidos, ficam cheios de raiva. E aí vamos lá. Então, 7:54. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele e, arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. O 59. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Então, dito isto, adormeceu. Gente, que coisa linda! Olha, se isso não mexe com uma pessoa que lê, então essa pessoa não nasceu de novo. Eu sinto muito dizer isso, mas isso tem que mexer profundamente com o nosso coração. Isso tem que causar um rebuliço muito grande, a gente tem que rever os nossos conceitos. Olha só o que a gente aprende com Estevão, ele foi apedrejado. Por acaso, já jogaram em você uma pedrinha pequenininha para você ver o quanto dói? Ele foi apedrejado, várias pessoas caíram em cima dele. Sabe quando você não tem para onde correr? Todos os lados, você está cercado de todos os lados. Foi o que aconteceu com Estevão. Todos cheios de ódio. Todos ali caíram em cima dele. Todo mundo apedrejando, maltratando ele. E ele, a Bíblia conta que ele ficou de pé. Ele ficou de pé. Só no final, no versículo 60, então caiu de joelhos e clamou em alta voz. Ele foi apedrejado de pé. O cristão é apedrejado de pé. Glórias a Deus. É o que a gente aprende com a trajetória de Estevão. É maravilhoso. É maravilhoso. É difícil pôr em palavras. A gente tenta pôr em palavras. A nossa fé, ela tem que ser persistente e resistente, como a fé de Estevão. Gente, tem uma coisa linda demais aqui, que eu não posso deixar de mencionar. É lindo demais. Deus da minha salvação. No capítulo 6, volta para o capítulo 6, no versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Que coisa mais linda! É lindo isso! Meu Deus, estavam ali blasfemando, ali caluniando contra a vida dele. Ele não tinha sido apedrejado ainda, mas estavam caluniando ele, estavam falando horrores, falando mentiras. Ele ali pregando o reino, ele ali entregando cestinha básica para a viúva, fazendo ali o que Deus mandou ele fazer, e estavam caluniando ele. Mas o rosto dele, diz a Bíblia, era como o rosto de um anjo. Ele não tinha cara de coitado, não. Ele não fazia cara de coitadinho, não. Cara de sofredor, cara de mártir. Ele fazia cara de anjo. Cara de anjo. Lembra disso? Nós temos que ter cara de anjo. Como é que a gente consegue essa cara de anjo? É buscando a face do Senhor. Não é cara de anjo para fingir, é cara de anjo verdadeira. A imagem do Senhor, lembra da prata? Quando ela está refinada, está no ponto, o refinador tira do fogo, olha e vê a sua imagem refletida. O refinador é Deus. Oh, aleluias! Glórias a Deus, a palavra de Deus tem tanto para nos ensinar. Na hora do sofrimento, na hora da agonia, na hora do desespero, quando todo mundo cair em cima de você e te apedrejar, pensa num versículo, eu penso sempre nele. Pensa, Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa nisso, pensa
Pensa assim, quando você estiver desesperado, todo mundo em cima de você te apedrejando, pensa na tua cabeça, vai acontecer como Deus disse. Pensa nas promessas, Deus já prometeu muita coisa para cada um de nós temos uma realidade, Deus é maravilhoso, Deus pode todas as coisas, não vamos desistir, vamos ser resistentes. A nossa fé é resistente, é persistente e resistente, lembrando sempre que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos continuar firme, nos aplicando a conhecer a Deus. Lembra o que o anjo falou quando ele veio para Daniel 21 dias depois? Ele disse: desde o primeiro dia que te aplicaste a conhecer a Deus. Ô Daniel, homem muito amado, o anjo disse para ele. Oh meu Deus, Deus nos ama muito, Deus tem muita coisa para nós. Ele não nos escolheu porque ele não tinha nada melhor para fazer, não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem coisa grande para pôr na nossa mão. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para pôr na nossa mão. Ele tem coisa grande para nós. Ele é espírito. A palavra dele diz que ele é espírito. Então ele precisa de nós que estamos na carne para falar do amor dele para aqueles que ainda estão na carne, mas que estão ali no pecado, que estão presos ali, as amarras de Satanás os prendem, que estão nas trevas, que não veem, não conhecem a palavra de Deus, não contemplam, não sabem o que é viver à sombra do Altíssimo. Vamos lá, povo de Deus, vamos buscar a Deus, é agora, a hora é agora, vamos buscar a Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu falei tudo aqui que eu tinha programado falar, eu falei, aleluias, glórias a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem agradecendo a oportunidade, muito obrigada por tudo, eu agradeço a Ti, Deus Santo, Deus bendito. O Senhor sabe que eu não mereço nada. Nenhum de nós merece nada, não é nunca por merecimento. A gente nunca pode pensar que o que Deus nos dá por merecimento, não é, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ama, é tudo para a honra e glória do nome dEle. Eu agradeço a oportunidade, eu amo vocês, fiquem na doce paz do Senhor.